Você já se viu mudando quem você é ou sacrificando sua própria felicidade apenas para agradar uma mulher? Você não está sozinho. Muitos homens erroneamente se encontram nesse cenário, acreditando que esse é o segredo para a harmonia nos relacionamentos. Mas, e se eu te disser que há uma sabedoria milenar que sugere uma abordagem diferente? Sim, estou falando da filosofia estoica. Hoje vamos mergulhar fundo no coração do estoicismo para descobrir 6 princípios valiosos que você nunca deve comprometer por nenhuma mulher ou por qualquer outra pessoa. Na verdade, não se trata de sugerir que você não deve se importar com as mulheres em sua vida. Muito pelo contrário, trata-se de entender como se importar de uma forma respeitosa e saudável, tanto para você quanto para elas. Imagine isso. Você cancelou planos com os quais estava empolgado porque ela deu a entender que queria fazer algo diferente. Você torceu seus valores para combinar com os dela, mesmo quando parecia que não era o correto a ser feito. Ou talvez você tenha perdido contato com amigos simplesmente porque ela não gostava deles. Parece familiar? Esses cenários não levam a relacionamentos equilibrados e saudáveis que desejamos. Na verdade, eles pavimentam um caminho de mão única para ressentimento e perda de identidade. Mas não tema, pois a filosofia estoica oferece uma luz orientadora. Vamos explorar como navegar nas complexidades dos relacionamentos sem se perder no processo. Vamos embarcar juntos nessa jornada? Iniciemos. 1. Sacrificar sua liberdade pessoal na paixão ou no desejo de agradar é alarmantemente fácil. Comprometer nossa autonomia pode significar cancelar planos dos quais estávamos ansiosos, suprimir nossos interesses ou até mesmo alterar nossos pontos de vista para nos alinharmos com as expectativas de outra pessoa. Parece amor, mas será mesmo? O estoicismo nos convida a questionar esses sacrifícios. Estamos abrindo mão de nossa liberdade pessoal em troca de afeto, ou estamos nutrindo um relacionamento onde ambos os indivíduos podem florescer independentemente? Pense nisso. Sua integridade e liberdade são preciosas, são a própria essência de seu ser. Quando você as troca pela aprovação de outra pessoa, não está apenas perdendo uma parte de si, está estabelecendo um precedente para o relacionamento que é insustentável. Relacionamentos, de acordo com o estoicismo, não devem ser sobre perder a si próprio, mas sim sobre crescimento mútuo, respeito e entendimento, todos fundamentados na liberdade de ser um mesmo. Então, antes de dobrar sua vontade para se encaixar no mundo de outra pessoa, pause e reflita. Você está agindo por amor e respeito ou está sacrificando sua autonomia por medo e necessidade de aprovação? Lembre-se, um relacionamento construído sobre o alicerce do respeito mútuo pela liberdade e individualidade de cada um não é apenas forte, é duradouro. Não troquemos nossa liberdade preciosa por ações passageiras. Em vez disso, busquemos relacionamentos que honrem e celebrem nossa autonomia, guiados pela sabedoria atemporal do estoicismo. 2. Negligenciar seu crescimento pessoal. Imagine por um momento que você está em um caminho descendo através de uma floresta densa, com a folhagem das demandas e expectativas da vida. Cada passo adiante é um passo em direção ao autoaperfeiçoamento, sabedoria e, em última análise, virtude. Agora imagine constantemente se desviando de seu caminho para seguir o caminho de outra pessoa, colocando suas necessidades e objetivos acima dos seus. Não é apenas um desvio, é uma distração do seu crescimento pessoal. Epicuro argumentaria que isso é um uso indevido de nossa capacidade de raciocínio e uma negligência de nosso desenvolvimento pessoal. No contexto de relacionamentos, especialmente aqueles em que podemos nos encontrar excessivamente investidos em agradar um parceiro, é crucial lembrar esta lição estoica.
comprometer seu próprio desenvolvimento ou colocar constantemente as necessidades de alguém acima das suas pode não apenas atrapalhar seu progresso, mas também levar à perda de si mesmo. Os antigos estoicos não pregavam o autoaperfeiçoamento como um fim egoísta, mas como uma maneira de nos tornar melhores para nós mesmos e para aqueles ao nosso redor. Ao negligenciar nosso crescimento pessoal, não estamos apenas parando em nosso caminho, mas também privando nossos parceiros da nossa melhor versão. Afinal, como podemos verdadeiramente contribuir para a felicidade e o bem-estar dos outros se não estivermos cultivando nossa própria virtude e sabedoria? Os ensinamentos de Epicuro lembram que o foco no autoaperfeiçoamento e na sabedoria não é uma busca solitária, mas sim uma que enriquece nossas interações e relacionamentos. Trata-se de encontrar um equilíbrio, garantindo que, enquanto somos solidários e atenciosos, não estamos sacrificando nosso próprio crescimento no altar das necessidades de outra pessoa. 3. Suprimir suas emoções. Imagine segurar uma bola de praia debaixo d'água. Quanto mais você a empurra para baixo, mais ela vai explodir para cima com mais força. Da mesma forma, quando suprimimos nossas emoções pelo bem de manter a paz em um relacionamento, não estamos resolvendo nada. Estamos apenas adiando a explosão inevitável de sentimentos. Os estoicos advogam por um relacionamento saudável com nossas emoções, onde as reconhecemos, entendemos e gerenciamos, não onde negamos sua existência. Suprimir seus sentimentos ou ignorar suas necessidades emocionais pelo bem de um relacionamento não é apenas insalubre, é insustentável. Isso leva a um acúmulo de ressentimento, mal-entendidos e, em última análise, uma desconexão, não apenas de seu parceiro, mas também de si próprio. A abordagem estoica é enfrentar nossas emoções, examiná-las com razão e expressá-las de maneira construtiva. Trata-se de encontrar o verdadeiro equilíbrio entre emoção e razão, garantindo que nenhuma delas tenha livre curso. A comunicação é um pilar dessa filosofia. Ser honesto consigo mesmo e comunicar seus sentimentos abertamente não são sinais de fraqueza, mas de força e autoconsciência. Marco Aurélio, em suas meditações, enfatizou a importância da autorreflexão e honestidade em todos os aspectos da vida, incluindo nosso mundo emocional. 4. Perder sua independência. Sêneca, com sua sabedoria incisiva, nos alertou contra permitir que nossa paz e felicidade se tornem excessivamente dependentes de fatores externos, incluindo relacionamentos. Isso não quer dizer que não devemos estimar e nutrir nossas conexões com os outros, mas sim que não devemos ancorar todo o nosso senso de felicidade neles. Considere a imagem de uma árvore. Ela pode se inclinar em direção ao sol, desfrutar dos benefícios da chuva e até mesmo sustentar outras formas de vida. Mas seu crescimento, força e sobrevivência dependem de suas raízes e do alimento que retira de dentro do solo. Da mesma forma, quando prendemos nossa felicidade a outra pessoa, somos como uma árvore que depende de uma fonte externa para sua estabilidade. No momento em que essa fonte diminui, corremos o risco de cair. O aviso de Sêneca nos convida a aprofundar nossas raízes, a encontrar força e nutrição dentro de nós. Cultivar independência não é se isolar ou negar conexões emocionais. Pelo contrário, é construir uma base tão forte dentro de nós mesmos que nossos relacionamentos se tornem fontes de alegria e crescimento, em vez de muletas ou gaiolas. Significa envolver-se profundamente com nossos interesses e perseguir nossos objetivos. Encontrar contentamento interior é uma jornada que requer introspecção, honestidade e, às vezes, coragem para enfrentar nossas próprias sombras. Trata-se de reconhecer nossos desejos, medos e sonhos, e entender que, enquanto outros podem complementar nossa jornada, eles não podem ser nosso único caminho para a realização.
Esse contentamento interno se torna uma fonte de força não apenas para nós, mas também para nossos relacionamentos. Quando não estamos procurando alguém para preencher nossos vazios, nos envolvemos com eles a partir de um lugar de completude, não de carência. 5. Comprometer algo para agradá-la. Imagine um cenário em que você é solicitado a se envolver em algo que entra em conflito com suas crenças centrais ou interesses pessoais. Pode ser tão simples quanto fingir gostar de algo que não lhe interessa, ou tão complexo quanto fazer escolhas de vida que não estão alinhadas com seus desejos ou ética. O estoicismo nos ensina o valor de viver em harmonia com nossa própria natureza, reconhecendo e respeitando nossos gostos, desgostos, valores e princípios. Quando nos afastamos desse caminho pelo bem da felicidade de outra pessoa, não apenas perdemos nossa autenticidade, mas também erodimos a base de confiança e respeito no relacionamento. Um filósofo estoico falou eloquentemente da fortaleza interior que cada homem deve construir e defender. É uma metáfora para nosso núcleo, nossos princípios e nossas virtudes. Comprometer essas virtudes por afeto temporário ou para evitar conflitos é como deixar os portões de nossa fortaleza desprotegidos. Conexões verdadeiras e duradouras são formadas não através da traição própria, mas através do respeito mútuo e entendimento do eu autêntico de cada um. Trata-se de encontrar um terreno comum enquanto permanece firmemente ancorado em sua própria essência. A abordagem estoica não é de rigidez, mas de profunda autoconsciência e integridade. Ela nos encoraja a nos perguntar: esta ação está em harmonia com meu verdadeiro eu? Ela serve às minhas virtudes de sabedoria, coragem, justiça e temperança? Quando a resposta é não, não é um chamado para pausar e refletir. É um lembrete de que o amor e o respeito, tanto por nós mesmos quanto pelos outros, florescem na luz da autenticidade, não nas sombras do compromisso e da conformidade. 6. Ignorar a razão pela paixão. Imagine seu relacionamento como uma viagem. A paixão pode ser o vento em suas velas, impulsionando você para frente com exaltação e velocidade. Entretanto, sem o leme da razão para guiá-lo, esse mesmo vento pode fazer com que você se choque contra as rochas. Os estoicos, como Epicuro, ensinaram que não devemos ser escravos de nossos impulsos, mas sim mestres deles, dirigindo nossas vidas com sabedoria e visão. Isso não significa sufocar nossos desejos, mas entendê-los, questioná-los e alinhá-los com nossos valores e objetivos mais profundos. No calor de um relacionamento apaixonado, é fácil deixar as emoções ditar nossas ações, fazer compromissos que entram em conflito com nossas crenças fundamentais, ou ignorar sinais de alerta que teríamos notado se não estivéssemos cegos pela paixão. Aqui reside a sabedoria dos estoicos. Eles nos lembram que a razão deve ser a lente através da qual examinamos nossos sentimentos, garantindo que nossas ações nos relacionamentos não sejam apenas reações a emoções passageiras, mas escolhas feitas com clareza e previsão. Esse princípio estoico não se aplica apenas à navegação de conflitos ou à tomada de grandes decisões, mas também às escolhas diárias que fazemos em nossos relacionamentos. É escolher comunicar abertamente em vez de reagir defensivamente, mostrar paciência em vez de frustração e buscar entendimento antes de fazer suposições. Ao deixar a razão guiar esses momentos, cultivamos um relacionamento que não é apenas apaixonado, mas também resiliente, respeitoso e profundamente conectado. Se você gostou desse vídeo e o achou esclarecedor, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se para mais orientação filosófica e estratégias de crescimento pessoal. E não se esqueça de comentar abaixo com seus pensamentos ou experiências relacionadas ao estoicismo. Até a próxima!